Mais uma vez, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Para quem me conhece, meu nome também é Bruno. Coincidência. Eu preparei uns slides aqui para a gente acompanhar a palestra de hoje. Deixa eu ligar aqui. Acho que eu vou desligar do projetor. Acho que a outra lá. Aí. Então a gente vai falar na palestra de hoje sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre os trabalhadores da última hora. Mais especificamente, o assunto vai ser intuição, inspiração e influência espiritual. Eu vou começar a palestra com uma pergunta para vocês. Se existem espíritos? Existem espíritos? A gente fica... O palestrante está rebelde, né? Começa a palestra com uma pergunta dessa. Será que existe mesmo? Eu, por exemplo, não enxergo. Mas será que eu preciso ver para eles existirem? Essa pergunta que a gente deixa. E por que a gente acha, ou a gente tem essa sensação que eles existem? Vou fazer uma experiência com vocês aqui. Não sei se vai dar certo. Vou pegar aqui Deixa eu apagar essa luz aqui do púlpito. Vou fazer uma experiência. Deixa eu pegar o controlezinho aqui. Controlezinho remoto, tá? Não sei se vocês já perceberam que nos controles remotos tem uma lâmpadazinha na frente. Vocês já viram, né? Todo controle remoto tem uma lâmpadazinha. Só que vocês quando apertam um botão, deixa eu apertar um botão que não vai atrapalhar aqui nada. Quando a gente aperta um botão, não dá pra ver nada, né, na lâmpadazinha. Não tá acendendo, né? Por que eles colocaram uma lâmpadazinha que não acende? Uma lâmpada que não emite nada. É para bonito? É para enfeitar, né? Ó, não dá para ver nada. Acontece que se eu pegar o meu celular, deixa eu pegar meu celular aqui, deixa eu botar na câmera. Deixa eu primeiro fazer o teste para mim, vai que não dá certo, né? Daí eu passo vergonha aqui na frente. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Eu tô apertando, não dá para ver nada, né? Eu vou botar a câmera na frente e vou apertar. Dá pra ver uma luzinha? Conseguem ver que tá piscando uma luzinha? Ó. Tá piscando uma luzinha, né? Eu tô apertando, a luzinha não dá pra ver. Mas com a câmera dá pra ver que a luzinha tá piscando. Como assim? A gente olha por aqui com os nossos olhos e não enxerga. Mas com a câmera do celular ativada na frente... a gente enxerga a luzinha piscando. Por que isso acontece? Aí eu vou explicar um pouquinho de física, tá, gente? Porque os nossos olhos físicos, eles têm limitações. A gente tem uma visão limitada, a gente está num corpo físico limitado. Esse aqui seria o espectro de ondas eletromagnéticas que existem. Todas as radiações que existem estão nessa linha aqui. O que o nosso olho consegue enxergar está aqui, ó. Esse risquinho aqui. Esse risquinho aqui a gente consegue enxergar. Então, esse risquinho expandindo ele, vai lá do violeta até o vermelho. O que está dentro do vermelho e do violeta a gente enxerga, que é aquela faixinha ali bem pequenininha. Todo o resto a gente não enxerga. Tá? Ondas de rádio. A gente ouve o radinho, tem ondas chegando, a gente não enxerga, mas o rádio funciona. O celular funciona, a gente não enxerga as ondas. Micro-ondas, a gente bota a comida lá, liga o micro-ondas, ondas aquecem aquilo, mas a gente não enxerga as ondas que estão aquecendo aquela comida. Infravermelho é a do controle. O infravermelho é abaixo do vermelho, por isso que ela é infravermelho. A ultravioleta é acima do violeta. É aquela que a gente se queima. A gente vai para o sol. E o dia que eu tomei o maior tostaço da minha vida foi num dia nublado. Tá nublado, nem tinha luz direito do sol. Mas é porque não é a luz que a gente enxerga que queima, é o ultravioleta. E aí tem raios X e raios gama. Então, de tudo isso, é só aquilo ali. Aí eu pergunto, a gente precisa ver para isso existir? Não, existe. A gente sabe pela influência que isso acontece nas nossas vidas. Eu não enxergo, mas tá ali, tá funcionando. A gente tem fé de que isso existe, né? Aí, vamos voltar no tempo. O que aconteceu, né? Eu apertei um botão que tranca a apresentação daí. Tá. Voltando no tempo agora, onde é que tudo isso começou? Lá em 1800 e pouco, na França, em Paris principalmente, um negócio estranho começou a acontecer.
começou a acontecer que as pessoas se reuniam, né, numa festa, nas casas, para comemorar alguma coisa, e um fenômeno estranho acontecia com as mesas. As mesas começaram a se movimentar, elas levitavam, elas se mexiam, e isso começou a chamar a atenção das pessoas. Elas começaram a ficar curiosas, né? E isso se tornou um evento que chamou muita atenção, trouxe muita curiosidade. Porque as pessoas, elas se reuniam, elas faziam festa, elas se reuniam, elas combinavam de jantar lá na casa de alguém. E aí as pessoas perguntavam, olha, vai ter mesa girante? Chegou um evento que se tornou assim, é que nem hoje em dia a gente pergunta, hoje o karaokê já é velho, né? Mas é como se tivesse um karaokê assim no final da festa, da janta, depois da pizza. Lá para eles, na França, eram tais das mesas girantes. Só que isso chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive de um estudioso, né, chamado Hippolyte Léon Denis de Rivail, que depois a gente ficou conhecido, né, como Allan Kardec. Que ele era um estudioso, ele era bastante cético, ele não acreditava nessas coisas, ele viu o fenômeno e ele não acreditava, ele achava que aquilo ali era alguma coisa, era um truque que existia, alguma coisa, alguém estava inventando aquilo ali. E ele foi lá frequentar essas reuniões e ele observou. E ele começou a desconfiar, será que é da mente das pessoas? Será que é o poder mental? O que será que faz essas mesas se mexerem, levitarem, subirem, irem para um lado para o outro? E nesses estudos, né, chegou num momento que eles começaram a fazer perguntas para as mesas. Vai perguntar. E fazia uma pergunta e aí a mesa, daí eles desenvolveram um sistema, né, porque a mesa não falava, mas desenvolveram um sistema que uma pergunta afirmativa era uma batida. O sim era tipo assim. E quando era não, era 2 batidas. Daí ele fazia uma pergunta, daí a mesa dava lá a batida. Toque. É sim. Fazia outra pergunta, daqui a pouco era não. E foi nesse processo, daí desenvolveram um outro sistema, que eles faziam o alfabeto, uma batida era A, 2 batidas era B, 3 batidas era C. Imagina, né, uma frase assim, tem que ficar ouvindo o Z, a letra Z, né, 23 batidas. E isso foi melhorando com o tempo, né, isso foi se melhorando. Mas o que o Kardec percebeu? Que quando ele fazia algumas perguntas inteligentes, complexas, e ele obtinha respostas mais complexas. Ele obtinha respostas muito inteligentes e que ele começou a desconfiar que as pessoas presentes ali naquele local não tinham esse conhecimento para chegar àquela conclusão. Se elas não tinham aquele conhecimento, então não pode ser da mente das pessoas para estar gerando algo mais inteligente do que elas. Deveria sim existir uma inteligência, um princípio inteligente por trás daquele fenômeno das mesas que giravam, que se movimentavam. E foi aí que Kardec, né, num processo todo, né, de codificação do Espiritismo, ele codificou o Espiritismo, ele trouxe alguns livros, né? E num desses livros é o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. E nesse livro de perguntas e respostas, 1000 e poucas perguntas, né? Se a gente for ler 4 perguntinhas por dia, a gente termina até o final do ano. A gente está começando agora em janeiro, 4 perguntinhas por dia, dá 2, 3 páginas. E uma das perguntas, a 459, Kardec questiona os espíritos. Aí já tinha mudado o sistema, tá? Aí já não era mais por batidas, né? Imagina ficar ouvindo batida para cada letra, ia demorar uma eternidade. Não tinha todo esse tempo, né? A gente é perecível, nosso corpo não dura tanto. Aí já foi utilizado médiums para esse processo de escrita. E a pergunta foi a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí a resposta dela é meio chocante, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, ou seja, quando eu leio isso aí, eu imagino aquela marionete, né? A gente sendo marionete de espíritos. Tá? Mas nós vamos entender, vamos com calma, tá? Não se preocupem. Quem sofre essa influência? Se a gente perguntar. Né? Quem sofre essa influência? Algumas pessoas sofrem mais e outras menos. Mas a verdade é que todas as pessoas sofrem influência dos espíritos. Tá? A gente pode dizer que quem botou o jalequinho está trabalhando aqui é médium. É médium. Mas a verdade é que todas as pessoas são médiums. O que é a palavra médium? A palavra médium vem de intermediário, né? Que é o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Ele faz essa comunicação entre os dois planos. Acontece que algumas pessoas têm uma mediunidade de trabalho, que ela é mais ostensiva, a pessoa tem uma sensibilidade maior para esse plano espiritual do que outras pessoas. Mas a verdade é que todas as pessoas sofrem, em certo grau, a influência do mundo espiritual. Tá? E aí a gente vai começar a entender
como é que funciona essa influência que a gente recebe quando a gente entende vibração, quando a gente entende a atração e a conexão. A vibração é a nossa frequência que a gente está emitindo. Nós estamos o tempo inteiro emitindo uma determinada frequência. Tá? E o que determina essa nossa vibração? Eu diria que tudo que a gente faz vai determinar a nossa vibração. É o conjunto disso tudo. Cada pensamento que a gente tem uma frequência. A gente pensa algo, isso tem uma frequência. A gente emite esse pensamento para o universo. Se a gente sente algo, esse sentimento tem uma frequência. Se a gente sentir raiva de alguma coisa, tem uma determinada frequência. Se a gente sente amor, tem uma outra frequência. Então, essa frequência é essa vibração que a gente vai ter. Cada coisa. Inclusive, o que a gente ouve influencia na nossa frequência, na nossa vibração. O que a gente está ouvindo, o que a gente está assistindo na TV, o que a gente está comendo, o que a gente está se alimentando, influencia na nossa vibração. Tá? Aí acontece que a gente está vibrando essa frequência. A gente viu, né, que os espíritos existem, eles estão à nossa volta, e a gente vibra uma frequência. Essa frequência que a gente vibra, vocês sabem que a gente anda com quem é parecido com a gente. Né? A gente, se tem um ambiente que está tocando uma música que eu não gosto, se tem comportamentos que eu não gosto, a gente não se sente à vontade de estar lá. Né? Em compensação, num lugar que a gente gosta, se sente à vontade, a gente tem uma tendência a estar lá. Os nossos amigos têm semelhanças em alguns pontos com nós. E essa semelhança, essa vibração, é o que gera essa atração. A gente vibra semelhante, atrai o que é semelhante. Então, quando a gente está vibrando numa determinada frequência, a gente está circulando por aí na rua, a gente atrai também energias e espíritos dessa mesma frequência. O que a gente está pensando bate com o pensamento, né, de um outro espírito. E muitas vezes, dependendo do tempo que a gente fica emitindo determinada frequência, ou às vezes do interesse desse espírito, gera uma conexão. Pode gerar uma conexão um pouco maior. Tá? Então é isso que vai acontecer. E aí a gente pode, né, aproveitar e comentar. Hoje até é o dia de desobsessão, né, na casa. Hoje não vai ser presencial aqui, mas é o dia de desobsessão. E a gente pode entrar num assunto um pouquinho mais profundo e falar sobre obsessores. Né? Que a gente às vezes tem uma imagem do obsessor que é aquele cara, muitas vezes, vou falar entre aspas, assim, um cara perverso que só quer o nosso mal. Na grande maioria das vezes, muitos dos obsessores é gente que a gente nem conhece. São espíritos de pessoas que desencarnaram, só que ao longo da vida delas, elas não buscaram compreender a espiritualidade. Elas não buscaram entender como funciona o plano espiritual, se existe vida após a morte. Elas simplesmente viveram uma vida muito material. E o fato de viver uma vida muito material, o que acontece? Quando a pessoa desencarna, ela se vê numa outra realidade. Não, nunca questionou. Ela vê que ela está viva, ela acha que ela continua viva. Ela simplesmente não sabe, ela continua transitando entre nós. Não sabe. Só que acontece uma coisa, não tem mais corpo físico e ela está ainda muito ligada à matéria. E esse espírito às vezes sente muita fome, sente frio, tem sensações do corpo. E o que ele precisa às vezes para se saciar? Como ele não sabe onde buscar isso de uma melhor maneira, ele encontra nessas conexões. Ele se atrai, ele vê que aquela pessoa está pensando parecido com ela, opa, ela me sentiu. Ninguém mais está conversando com ele não percebe que ele havia desencarnado. E aí ele acaba se sentindo atraído por alguém, porque está numa frequência semelhante. E aí ali ele sente um conforto, ele sente ali se sacia um pouco dessa energia que ele não tem mais a energia material, que a gente se alimenta, a gente, né, recebe. E aí acaba virando, entre aspas, um obsessor. Ele nos acompanha. Né? Pode ser muitas vezes algum parente desencarnado, né? Por isso que é ideal a gente não ficar rezando, pedindo para parente ajuda, porque o parente não é porque a gente desencarnou que a gente virou santo. Né? E eu quando desencarnava continua igual. A mesma coisa, assim, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né, para resolver, a gente vai evoluindo em vida, a gente vai evoluindo. Mas quando a gente desencarna, a gente não vira santo, a gente só fica sem corpo. Tá? E aí cria essa conexão, e essa conexão, o que acontece? Dá um exemplo, assim, muitas vezes a gente tá no trânsito, tá tranquilo, e aí alguém nos fecha e a gente, já explode, já fica bravo, já fica com raiva, e aí a gente tem uma oscilação na nossa frequência. E às vezes uma oscilação meio forte, uma emoção meio forte. E aí, é como se abrisse uma brechazinha no nosso campo. Uma brechazinha. E essa brechazinha, às vezes tem um obsessor que ele se conecta um pouquinho mais.
ele percebe porque ele está numa frequência mais baixa, e aí ele se aproveita essas oportunidades que a gente vai dando ao longo do dia para se aproximar mais, para conseguir ter mais acesso. Tá? Então, são nessas situações que a gente acaba gerando, né?